Olá, então vamos à questão 1.27 do livro. Uma pequena esfera cinza apresenta a emissividade de meio e a temperatura da superfície de 537 graus Celsius. Está cercado por um corpo negro fechado com temperatura de 37 graus Celsius. Interessante aqui, o enunciado já está falando sobre corpo negro, mas para dizer que a emissividade desse corpo negro está valendo uma unidade. Para este sistema, calcule. Letra A. A taxa líquida de transferência de calor por radiação por unidade ou unidade de área da superfície da esfera. Letra B. A condutância térmica radiativa em watt por Kelvin se a área da superfície da esfera for de 95 centímetros quadrados. É interessante ter em mente já, o aluno nesse caso aqui, já tem em mente que a unidade de medida ela vai ter que ser convertida, aqui está em centímetros quadrados, e a gente pode observar que coeficientes de transferência de calor por convecção, por radiação, é dado em unidades de metro, né? No caso aqui, metro quadrado. Então, já é interessante o aluno já pensar na conversão dessa unidade de medida. A resistência, letra C, a resistência térmica para a radiação entre a esfera e a sua área ao redor. A razão entre a resistência térmica para a radiação e a resistência térmica para a convecção, se o coeficiente de transferência de calor por convecção for de 11 watt por metro quadrado vezes Kelvin. Letra E, a taxa total de transferência de calor a partir da esfera e suas adjacências. Letra F, o coeficiente combinado de transferência de calor para a esfera. Aqui está aparecendo várias coisas que nos outros exercícios não foram cobrados ou o livro não foi apresentando de forma 1 a 1. Aqui ele simplesmente colocou tudo em uma única questão. Então eu já recomendo a partir desse momento o aluno dar uma pausa no vídeo, dar uma lida na página 31 e 32, onde tem um exemplo, a descrição, né, o conteúdo que fala sobre a combinação de transferências de calor por convecção e radiação em paralelo, e o exemplo 1.10. Ali ele já traz essa combinação, que vai ser o ideal para a gente resolver a letra E e a letra F. Quais são os dados do problema? A esfera é cinza, a emissividade dela é de meio, a temperatura absoluta dessa esfera é de 810,15 Kelvin, o envoltório da esfera é um corpo negro, então a emissividade aqui vai ser de uma unidade, a temperatura do envoltório é de 310,15 Kelvin, a área da superfície da esfera é de 0,0095 metro quadrado, e o nosso coeficiente de transferência de calor por convecção é de 11 watt metro quadrado vezes Kelvin. E o que o exercício está pedindo? Ele está pedindo a taxa líquida de transferência de calor por radiação por unidade de área, a condutância térmica radiativa. Temos também que determinar na letra C a resistência térmica para a radiação, a razão entre a resistência térmica de radiação e a resistência térmica de convecção, a taxa total de transferência de calor no seu entorno e o coeficiente combinado de transferência de calor para a esfera. Então, quais são as nossas hipóteses? Eu estou trabalhando com o regime estacionário, que a temperatura da parede da esfera ela é a mesma em sua totalidade. Quer dizer, em qualquer ponto da esfera aqui, a temperatura dela é constante, vai ser igual. Então, a radiação vai ser provida da esfera para a parede. Então, temos que a temperatura do envoltório, desse corpo negro aqui, por isso que eu até coloquei no desenho aqui que a sua emissividade vale uma unidade, e a temperatura de 310,15 Kelvin. A temperatura da superfície dessa esfera é de 810,15 Kelvin, e a sua emissividade é meio. Então, vamos à solução desse problema. Aqui, pegando lá na página 15 do livro, temos na página 16, me desculpa, o último parágrafo em que fala a transferência de calor por radiação entre um corpo cinzento
e um envoltório fechado, que tem uma outra temperatura. Esse corpo cinzento tem uma temperatura T1 e o corpo, esse envoltório fechado, tem uma temperatura T2. Então, na equação 1.17, passamos aqui a área dividindo, porque afinal de contas ele quer em watt por metro quadrado, quer dizer, potência por unidade de área, e substituindo os valores. Temos aqui que a emissividade da esfera é meio, vezes a nossa constante de Stefan-Boltzmann, vezes a quarta potência da diferença de temperatura. Então, fazendo o cancelamento dessas duas unidades, que nós podemos simplificar, e fazendo o produto entre os termos, chegamos ao valor de 11.949,64 watt por metro quadrado. A radiação, quando ela é combinada com outros modos de transferência, muitas vezes essa solução ela pode ser simplificada usando uma condutância térmica. É importante também ter ideia aqui sobre os termos que são utilizados. São termos que têm o mesmo significado. Por exemplo, aqui no caso, a condutância térmica, que o livro ele chama de KR, também tem o mesmo significado de resistência térmica por radiação. E ele tem a mesma definição que a condutância térmica por condução. Então, a gente pegando a equação lá 1.20 do livro e comparando com a equação 1.18, a gente isola o nosso KR, que afinal de contas é o que ele quer, que é a condutância térmica ou a resistência térmica, como o aluno quiser chamar, mas isso daqui, esses dois termos podem aparecer no enunciado das questões e que vai estar pedindo a mesma coisa. Então, a condutância de radiação comparado com essa equação, temos que é o produto da área vezes um novo termo que apareceu aqui. Esse módulo é um módulo adimensional da emissividade entre os corpos, entre aqui no caso 1 e 2, seria entre a esfera e o envoltório, aquele corpo negro que está em volta dessa esfera, vezes a constante de Stefan-Boltzmann, vezes a diferença de temperatura elevada à quarta potência, dividido pela diferença de temperatura, que seria a equação 1.20. Então, esse módulo adimensional, ele está envolvido com as geometrias, as características do corpo ali, que vai ser trabalhado melhor lá no capítulo 9 do livro. Aqui ele simplesmente coloca essa variável, dá uma breve definição e diz o seguinte: olha, no capítulo 9 a gente vai trabalhar melhor e, de fato, fazer alguns cálculos referente a esse módulo do tipo adimensional. Então, substituindo os valores, temos o seguinte, que a nossa condutância térmica por radiação ou resistência térmica por radiação é 0.227 watt por Kelvin. Aqui vocês podem observar a substituição de todos os valores. Então, na letra C, a resistência térmica para a radiação, é interessante também a gente dar uma certa observada que nada mais é do que o inverso da condutância para a radiação. Então, a gente calcular a condutância e calcular o seu inverso, a gente está determinando termos diferentes. Então, trabalhando aqui o inverso da condutância, chegamos a 4,4 Kelvin por watt. Eu estou colocando todas essas unidades de medida justamente para vocês ir percebendo, de acordo com o enunciado da questão, como que essas unidades vão aparecendo. Então, a resistência térmica à transferência por convecção, usando a equação 1.14, lá na página 15 do livro, a gente tem que a nossa resistência térmica por convecção é de 9,57 Kelvin por watt. Então, como ele quer, na letra D, a razão entre a resistência térmica por radiação e por convecção, temos aqui uma unidade do tipo adimensional. Isso é uma grandeza do tipo adimensional, que é 0,459.
uma coisa interessante é que quando a gente observa esses resultados contidos aqui, eles têm a mesma ordem de grandeza. Para determinar o calor total, ou a taxa de transferência de calor total, a gente precisa trabalhar com um circuito termal do tipo em paralelo. É por isso que eu já recomendei a leitura da página 31 e 32 e o exemplo 1.10 do livro, né, que eu acho que ajuda muito na interpretação desses tipos de circuitos termais. Temos aqui um circuito em paralelo, cuja resistência convectiva e a resistência radiativa é dado pelo inverso do coeficiente de transferência de calor por radiação vezes a área e também o coeficiente de transferência de calor por convecção vezes a área. Então, temos aqui que é a soma das taxas de fluxo de calor por convecção e por radiação. Essa daqui seria a minha resistência térmica por convecção e a minha resistência térmica por radiação. Valores esses já determinados em letras anteriores. Pegando aqui um circuito simplificado, ou seria a nossa resistência equivalente térmica, é o produto pela soma. Como temos valores obtidos na letra C e D, a gente pode fazer o produto pela soma dessas resistências, obtendo assim a resistência equivalente de 3,01 Kelvin por watt. Agora, como ele está pedindo a taxa de transferência total, basta a gente utilizar a nossa equação, que a taxa de transferência total é a variação de temperatura dividido pela resistência equivalente, ou resistência total. A diferença de temperatura nós já temos, a gente já foi dada a temperatura da superfície da esfera e a temperatura do corpo negro, do seu envoltório ali, dividido pela resistência equivalente. Veja que as unidades de medida aqui, elas já serão simplificadas, a unidade de temperatura, e assim a gente de fato obtém a taxa de transferência, que é de fato dado em watt. Então, por fim, o nosso coeficiente combinado de transferência de calor nada mais é do que a gente determinar a partir da taxa de transferência de calor total, é o nosso coeficiente combinado vezes a área vezes a variação de temperatura. Como ele quer o coeficiente combinado entre a convecção e a radiação, isolamos nosso coeficiente e assim temos a razão entre a taxa de transferência total pela área vezes a temperatura, valores esses que já foram dados lá no enunciado do problema, e assim a gente chega no nosso coeficiente de 34,92 watt por metro quadrado vezes Kelvin. Mas, pessoal, é uma excelente questão que envolveu teve muitas informações, o livro permeou aí em todos em vários pontos aí que eu achei muito interessante. Dúvidas, sugestões, reclamações, coloquem aí nos comentários. O PDF dessa resolução vai estar na descrição do vídeo. Mais abraços e tchau!